E aí, pessoal, bem-vindos ao canal Jonas Schouf, Psicologia, Psicanálise e Filosofia. Vamos continuar aí a nossa breve reflexão freudiana sobre a ansiedade. E vamos hoje tratar da forma como a ansiedade vai se construindo na nossa vida e as diferentes situações, né, que lembram o desamparo do nascimento, né, que a gente viu que é o modelo que o Freud vai utilizar para entender uma espécie de núcleo da ansiedade. A gente vai ver que na nossa história infantil nós vamos reencontrar esse perigo em alguns momentos que são inevitáveis da nossa vida, e o que vai fazer com que a ansiedade adquira algumas expressões um pouco diferentes, né? Ou pelo menos o que virá a dispará-la, né? E então vamos retomar a partir de algo que nós trabalhamos na última gravação, né? Que é a relação do desamparo do nascimento com o perigo e a construção de uma imagem mnêmica de um objeto de desejo, né? E aí a gente vai entender que a imagem mnêmica é um cenário, é uma construção parcialmente lembrada, parcialmente imaginada, construída, né? De um objeto que venha a satisfazer aquele psiquismo, aquela alma desamparada do bebê, né? E a partir desse momento constrói-se o desejo, né? Que é um impulso em direção à realização de alguma coisa, ou seja, um impulso à percepção de algo, de que algo venha à realidade, né? De que algo passe à realidade, ou dito, né, de modo comum, né, que venha acontecer alguma coisa para aplacar aquele desprazer vindo daquelas excitações que a criança, né, que o bebê tenta, né, combater. Né? Então, aqui a gente fez uma excursão ali pela interpretação dos sonhos, né? Mas no texto Inibição, Sintoma e Angústia, que é o texto que eu continuo hoje, o Freud faz essa reflexão, né, se perguntando aqui na parte na parte 8 do texto, né, sobre o que é o perigo, né? Se a angústia é temor de algo, né, o que constitui a concepção de perigo para o bebê, né? Daí ele vai para a questão do desamparo do nascimento, né? Aí eu abri o parênteses para a interpretação dos sonhos no vídeo passado, e agora a gente retoma da inibição ao sintoma e angústia, né? Considerando então onde a gente parou lá na interpretação dos sonhos, da questão da imagem, né? A gente tem aqui no parágrafo 15 uma consideração que avança essa problemática do desejo, né, e a sua relação com a angústia. Vejam que interessante, né? Estou usando a mesma edição do vídeo passado da Companhia das Letras, tá? Se o bebê exige ter a percepção da mãe, isso ocorre porque sabe, por experiência, que ela satisfaz rapidamente todas as suas necessidades. A situação que ele avalia como perigosa, contra a qual deseja estar garantido, é o da insatisfação, do aumento da tensão gerada pela necessidade, diante da qual é impotente. Né? Então a ideia é de um bebezinho impotente que precisa de uma imagem, precisa de que algo aconteça para se satisfazer. Né? Então essa é a dinâmica do desejo, e essa dependência, na grande maioria dos casos, se refere à figura materna. Né? Mas a gente sabe que essa imagem pode ser quem faz a função do cuidado inicial dos bebês, não precisa ser necessariamente a sua mãe biológica, mas desde uma mãe adotiva até uma avó, um pai, enfim, né? E outras hipóteses aí que vocês podem imaginar, tá? Então a questão aqui é uma situação de impotência. Há algumas reflexões pós-freudianas, né, principalmente aí do Winnicott, que trabalham essa questão de forma maravilhosa. Né? A ideia que vão trazer, eu vou só abrir
uma notinha de rodapé aqui, depois em algum momento a gente vai trabalhar isso, imagino, né? Essa situação em que a criança é capaz de imaginar a cena que satisfaz o seu desejo, o objeto, né? No caso, o seio materno, né? Essa situação faz com que o bebê alucine uma certa cena, alucine, veja, né, como se fosse realmente presente, e isso leva a uma frustração, por quê? Porque ele vai alucinar uma cena, né, e não vai, aquela alucinação não vai lhe satisfazer, né, somente quando a mãe vem e lhe dá o seio para mamar, aí sim haverá satisfação, né? Então essa discordância entre a alucinação, né, a construção de uma imagem perceptiva por parte do bebê e a vinda de uma realidade que realmente vai lhe sustentar e satisfazer, etc., né, é o que vai construindo, inclusive, a diferença, né, da nossa mente entre o imaginário e a percepção real, né, o que teoricamente viria de fora, né? O que o Winnicott faz é compreender que entre esses dois momentos, em que o bebê alucina o seio materno e sente-se impotente, né, em relação ao seu desejo e exige ali um objeto externo real, né, nesse intervalo há um processo de ilusão, né, o que depois a gente vai trabalhar pensando nos conceitos de holding, por exemplo, né? Qual é a questão, né? A mãe normalmente tem uma sensibilidade frente às necessidades do bebê. É como se os dois, né, aquele casalzinho, fosse funcionando junto, até do ponto de vista meio telepático, assim, né? O bebê, no momento em que ele sente a fome, né, e está prestes a alucinar o seio materno como uma necessidade de satisfação, né, como uma realização de desejo, nesse momento a mãe aparece e lhe dá realmente o seio para ele mamar. Então, o que acontece aí? Acontece aí que o bebê está alucinando o seio materno e, simultaneamente, a realidade está contribuindo com aquele sustento. Resultado, é como se o bebê tivesse realmente uma capacidade de se satisfazer alucinatoriamente, com os próprios poderes imaginativos, né? Com o próprio desejo, né? Como se desejar e satisfazer se coincidissem num determinado momento, né? Isso é fundamental, segundo a teoria do Winnicott, né, para que o bebê adquira uma sensação de potência, né, subjetiva, né? Quando há um problema nessa comunicação mãe-bebê, nesse processo de ilusão que depois vai ser desfeito, e também o desiludir é fundamental aí no nosso desenvolvimento, né? Quando isso falha, há uma impotência psíquica que vai sendo construída desde muito cedo na nossa vida, que vai ter repercussões bastante graves ali no futuro, né? Mas é uma belíssima teoria, uma belíssima adição que o Winnicott faz à psicanálise, muito interessante. E depois a gente volta. Eu só queria pontuar que essa questão da imagem minímica como alucinação e a frustração que vem dessa imaginação não realizar, não satisfazer, né, o bebê, não é tão simples quanto parece, né? Há contribuições muito boas em cima disso daí, tá? Depois a gente volta nesse ponto. Enfim, daí então, o que acontece, né? Essa imagem maternal, né, esse objeto mãe, vai se tornando uma condição para não sentir angústia, né? E aí eu vou ter uma distinção entre dois momentos da angústia já, que são, né, o momento em que o bebê cai no desamparo por não ter a presença do objeto que lhe satisfaz. Isso leva as suas necessidades a aumentar, de forma a descarregar na forma do afeto da angústia, que é um desprazer imenso, uma sensação de impotência, desamparo, e etc. Isso a gente chama de angústia automática. Por que automática? Porque é uma questão quantitativa, né? Se você não satisfaz aquela necessidade, né? Se não acontece nada que cesse aquela estimulação, ou seja, se a fome não cessa com a alimentação, né? Aquilo vai aumentando e gerando uma explosão, né, motora, né? E isso é angústia automática, porque é um movimento
automático quantitativo. Só que o que vai acontecer é o seguinte, quando isso começar, esse processo começar, o bebê vai começar a espernear e chorar. Esse som, né, chama o auxílio externo e a partir do auxílio externo, há a satisfação. Né? Aí, aquilo que era automático passa a ser voluntário. O choro, aos poucos, que era uma descarga motora automática, reflexa, se vocês preferirem, né? Passa a ser uma coisa voluntária. O bebê passa a entender o choro como uma espécie de chamado de auxílio e aí a sua satisfação. Mas como o choro é o início da angústia primordial automática, né? Ele passa a ser utilizado como sinal. Então, é uma pequena irrupção de angústia que leva a uma resposta que produz uma mudança. Né? A mudança é o surgimento de alguém que acolha, que cubra o bebê, que alimente, ou que, enfim, pegue no colo, cante, fale, qualquer coisa associada a esse objeto de satisfação. Né? Então, aí nós teremos já a diferença entre o que nós chamamos de angústia automática e a angústia de sinal. Né? O que é esse sinal? Esse sinal é uma angústia menor que leva à busca de um objeto, né? De um objeto de desejo. Né? Para evitar retornar ao estado de angústia primordial. Né? E aí, a história da angústia, que eu falei para vocês, as diferentes expressões da angústia na nossa história, ela tem a ver com esse sinal, que esse sinal vai se modificando um pouco. Né? Num primeiro momento, a gente vai ter a chamada angústia de separação. Né? E aí nós temos aqui uma leitura, né, sobre esse ponto. Não requer interpretação psicológica a notável coincidência que tanto a angústia do nascimento como a angústia do bebê são determinadas pela separação da mãe. Explica-se biologicamente de forma simples pelo fato de a mãe, que antes atendera todas as necessidades do feto mediante os mecanismos do seu corpo, prosseguir com esta função também após o nascimento, em parte com outros meios. Né? Então é como aí se a presença materna restabelecesse a situação intrauterina. Né? Então, uma das primeiras grandes angústias da vida infantil é o medo da separação, angústia de separação, né? Que aparece às vezes na clínica aí como uma grande angústia que o paciente sente no momento do término da sessão, por exemplo. Né? E aí há muitas estratégias, né, que as pessoas usam para trabalhar, para mostrar isso, né, que é, por exemplo, tentar ela assumir um controle do término da sessão ou trazer assuntos que parecem especialmente importantes ao final da sessão, uma forma de não permitir a interrupção, né, a separação. Né? E o medo comum, né, que as crianças têm do escuro, né? No escuro a criança não pode perceber os objetos, não pode perceber a presença do auxílio. Né? O medo de estar só, né? A criança quando ela se sente só, de repente ela está ali brincando e tal, e aí ela olha em volta e não tem ninguém. Ela não vê ninguém. Não é que não tem ninguém, não vê ninguém. Às vezes os pais estão ali, um na cozinha, um no quarto, um lá fora, um no quintal. De repente ela se toca que está sozinha e ela sai correndo, né, atrás de alguém para ver. Né? Então essa angústia de separação, quando a criança vai na escola, né, também aparece com bastante frequência, né, aquele momento da separação. Gera choro, angústia, desespero e rapidamente a criança vai encontrando outros objetos aos quais ela se liga. Né? É muito comum que a criança encontre na creche ou na escola uma mãe substituta. Né? E é engraçado que tanto os adultos quanto as crianças têm essa necessidade e elaboram dessa forma. Né? Também os adultos, os professores, monitores, etc., que estão lá na escola, viveram a sua angústia de separação e revivem, né, ao receber a criança nessa situação. Né? Então, é muito comum que eles se ofereçam, muitas vezes, como mães substitutas, como uma realização do próprio desejo, né, vindo aí da sua infância, de uma substituição nesse sentido. Né? Então, para vocês verem como que é essa dinâmica da separação,
ela influencia na nossa vida, né? E é uma estratégia que a gente usa, né, maldosamente para fazer os nossos filhos saírem do lugar onde eles estão, né? A gente quer ir embora do parquinho, né? E aí a criança não quer ir embora do parquinho, você fala assim, então não, então você fica aí que eu vou, né? E aí você dá uns 4 passos para frente, e daí o pequenininho tá lá correndo atrás de você, né? Porque você usa, né, cruelmente a angústia de separação para resolver a questão ali, né? É uma brincadeira, isso é uma coisa comum. É lógico que a gente usa a angústia de separação, né? Mas é também uma forma de ir esticando um pouco esse vínculo, trabalhando aí, né, essas coisas. Não é nada que vá, né, enlouquecer a criança nem nada. O próximo passo aí, né, conforme a criança vai crescendo, ela vai adquirindo uma certa independência na satisfação dos seus desejos, né? E esse momento em que a criança vai conhecendo o próprio corpo, descobrindo zonas de prazer, especialmente os genitais, né, a capacidade que ela tem de satisfazer a si mesma, né, de obter prazer com o próprio corpo, né, e aí um pouco independente do corpo da mãe, né, do pai, né, das pessoas que cuidam dela, mas independente no sentido da prática, não no sentido da fantasia, porque no campo da fantasia, né, esses objetos estão sempre ali, tá? A angústia passa a ser, né, o medo de perder aquele objeto corporal altamente investido de prazer, de amor, etc. Né? Normalmente o genital, vejam aí, por exemplo, o pênis nos meninos e a vagina nas meninas. Né? Existe, por essa diferença corporal, algumas questões aí que normalmente são diferentes. Tá? Então, por exemplo, para o menino, o seu pipi, né, é um órgão externo, né? Enquanto para a menina, a vagina é um órgão interno, né? Outra abertura que eu vou deixar aqui, em algum outro momento a gente vai trabalhar essa questão, né, da sexualidade infantil com mais cuidado, daí vocês vão entender melhor, né? Daí vocês voltam para cá, né? E essa compreensão vai ser mais adequada, tá? Mas como o menino tem um órgão externo, né, há um medo de que aquilo seja cortado, né, como uma forma de castigo ou punição, por vários pensamentos curiosos e pecaminosos que ele tem e que ele percebe que provocam um desconforto nos adultos. Né, a forma como ele se toca, a forma como ele se porta, o que ele mostra, o que ele não mostra. A menina também. Né? Só que o menino se sente mais ameaçado nesse aspecto porque ele tem um órgão externo. Né? E aí a gente vai chamar as angústias que vêm dessas ameaças a essa integridade física de angústia de castração. Né? E aí essa angústia de castração ela vai reaparecer em momentos em que estão ameaçados nossas posses, né? Que nos permitem uma certa autonomia no nosso prazer. Tá? Desde perdas no sentido corporal, né, perdas de funções de sentidos, né, cegueira, perdas auditivas, perdas de dentes, perdas de membros do corpo, né, a perda da fertilidade, né? Eu trabalho muito no campo do HIV e AIDS e a gente vê, por exemplo, as ISTs, né, que antigamente chamava de DSTs, são uma perda castradora muito dolorida. Né? Por exemplo, as mulheres que têm HIV não podem amamentar, isso é uma forma de castração. Né? Isso é vivido como uma castração, provocando bastante angústia. Aí, perdas de emprego, né? Perdas de objetos, quando a gente é roubado, um carro, um celular. Né? Poderíamos dizer que o celular hoje é um objeto fálico, né? Quase um pênis que a gente carrega para lá e para cá e que quando a gente perde a gente se sente impotente, desamparado. Né? Então, enfim, quando a gente pensa em perdas nesse sentido, né? Nós estamos diante da angústia de castração. Nós estamos falando de um objeto próprio que nos dá poder, né? E independência e autonomia, né, e a perda desse objeto nos leva ao risco de retornarmos ao desamparo original. Né? Daí tem a perda, a angústia de sinal, né, e a dificuldade de elaborar isso, nos levando a uma crise de angústia, aí, uma crise de ansiedade, que seria o retorno a essa, né, ansiedade automática. Tá? E aí, a próxima expressão, né,
é que o medo, mesmo o medo da castração, ele vem de um medo de algo que venha de fora, né? Você sempre tem uma figura castradora na imaginação da criança, né? A bruxa má, né? Vejam a bruxa da Rapunzel, por exemplo, né? Que corta o cabelo dela quando descobre que ela está pensando no príncipe, né? Ah, bom, enfim, estava falando isso, acabei de lembrar, né? Quando uma pessoa está passando por quimioterapia, por exemplo, né, ou outros problemas de saúde que levam à necessidade de cortar o cabelo ou perdas de cabelo, também é uma angústia de castração bem comum nas mulheres, tá? Então, voltando, então sempre há um agente castrador aí, né? Esse angústia de castração traz essa figura maligna, né, terrível, que vem tirar de nós a nossa autonomia do prazer, né? Só que com o nosso crescimento, o medo dessa castração vai deixando de ser externa e vai passando a ser interna, né? Isso com a construção da figura que nós chamaremos na psicanálise de supereu, né? Que nada mais é do que a internalização dessa instância parental, castradora, ameaçadora, né? Que impede que a gente realize os nossos desejos, né? Então, nós passaremos a ter uma consciência moral, né? É uma passagem muito importante na nossa vida, de um medo de ser pego, descoberto por um agente externo, né? Que ainda é bom, porque a gente pode fazer as coisas escondidas, né? Para o medo de nos castigarmos, nos sentimos maus e errados e pecaminosos, inconvenientes e burros e ridículos e estúpidos, que já é uma angústia do supereu, né? Que é um ataque que nosso pai interno faz, né? Diante da nossa própria libido, desejo, amor, né? Então, do medo da perda do amor do objeto, que equivale à angústia de separação, né? A gente passa a um medo da perda do amor próprio, né? E aí isso me lembra uma coisa importante, né, para falar sobre a angústia de separação, que a separação temida não é só uma separação física, né? O medo da perda do objeto, o medo da separação, é também o medo da perda do amor do objeto, porque um pai e uma mãe que não ama o filho não cuida do filho, então o filho procura agradar os pais e as mães, né, e quem cuida deles, para manter esse amor. Então qualquer ameaça a esse amor é também uma ameaça, né, no sentido de uma angústia de separação, tá? Então isso vai ficar muito mais bem colocado quando a gente chama isso, o medo da perda do amor, né? Que equivale à angústia de separação, tá? E aí desse medo da perda do amor externo, a gente vai passar a um medo da perda do amor próprio, né? Desse sentimento narcísico que a gente tem de amar a nós mesmos, né? Dependendo do que nós desejamos, nós passaremos a não amar mais a nós mesmos. Nós não acharemos que nós não merecemos mais esse amor próprio. Tá? Então aí a angústia passa a ser uma angústia diante do supereu, né? Vamos dar uma olhadinha como é que isso aqui aparece no texto. Freud vai dizer aqui no parágrafo 19, né, que a angústia da castração evolui para a angústia de castração, evolui para a angústia de consciência, angústia social, né? E aí quando a gente fala de angústia de consciência aqui, cuidado, né, com a expressão, porque eu não estou falando de uma consciência no sentido de percepção, de saber, né, mas de consciência no sentido de consciência moral, tá? Que pode ser, o que parece contraditório, né, mas não é. Consciência moral pode ser inconsciente, né? A gente pode sofrer ataques morais do nosso próprio pai interno, né? Sem sabermos e nos castigarmos, né? De nos castigarmos sem saber que estamos nos castigando, tá? Através de mal-estar, ou mesmo doenças ou acidentes e coisas do tipo, né, como formas de castigo para aliviar esse sentimento de culpa, né? E a gente vai ver que a culpa e essa angústia social, essa angústia de consciência, né, ela é praticamente a mesma coisa,
Tá? A culpa nada mais é do que um ataque que o supereu faz, né, ao eu, diante de um desejo que por algum motivo aparece como censurável, né? E é a partir daí que o desejo, que é algo que na verdade nos livra da angústia no primeiro momento, vai ser exatamente a causa da angústia num segundo momento, né? Quando nós produzimos essa instância chamada supereu, né, que é como se nós aceitássemos finalmente a castração, né, como nós introjetássemos uma agência castradora dentro de nós para impedir a realização de desejos, né, ilícitos, nós passamos a transformar o desejo em algo perigoso, né? E assim se constrói a humanidade, né? Então não é algo que se deveria impedir de fazer ou procurar um método de impedir de fazer, né? O supereu, na verdade, ela é condição da cultura e da sociedade, né? Porque a gente inibe os desejos que nos aproximariam dos animais e tanto do ponto de vista sexual quanto do ponto de vista agressivo, né? Então todo o poder do indivíduo livre, desenfreado, né, homicida, incestuoso, um ato sexual que prescinde da concordância do outro, né, no sentido de um estupro, alguma coisa nesse sentido, seriam inibidos, né, por essa instância, permitindo a construção de uma vida em sociedade. E a gente vê que vira e mexe há falhas nesse sentido, em pessoas que têm falhas nesses tabus principais aí do supereu, cometendo aí o que nós chamamos de atrocidades e que choca, né, e ao mesmo tempo chama a atenção da gente, né? E essa angústia do supereu, né, que é colocada assim, expresso de maneira mais geral, é a raiva, o castigo do supereu, a perda do amor deste, que o eu avalia como perigo e aqui responde com um sinal de angústia, né? E aí o Freud continua mostrando que pareceu-me que a variante final dessa angústia ante o supereu é a angústia diante da morte pela vida, o medo da projeção do supereu nos poderes do destino. Então aí eu tenho mais um passinho, né, que não é um passo necessário, mas parece bastante comum, que a angústia do supereu, o medo da perda do amor próprio, ele é delegado ao destino, né? E aí como destino a gente pode colocar figuras que vão simbolizar isso como Deus, como sei lá, o signo, o inferno astral, ou, né, doenças, fenômenos globais e coisas assim, né? Coisas que não estariam no nosso poder, né? Então é por isso que é muito frequente que as pessoas entendam doenças, acidentes, etc., como castigos diante de algo que eles não sabem o que é, né? E aí o processo de análise, né, vai mostrando qual é a fantasia implicada, né, naquele acidente que provoca tanto sofrimento, né? A pessoa muitas vezes sofre um acidente ou descobre uma doença e tem muita dificuldade de lidar com aquilo porque ela vê aquilo como um castigo, né? É uma forma de negar a contingência da condição humana, né, diante do mundo e etc., né? E só que ao mesmo tempo que você nega essa contingência da condição humana, você sofre, né? Por quê? Porque o modo de negar essa, né, fragilidade do ser humano é afirmar que algo ruim aconteceu de acordo com o seu próprio desejo, como uma forma de você se castigar por algo que você desejou, né? Então vejam aí, né, aí tá brevemente desenhado aí para vocês uma história aí das muitas angústias que surgem na nossa vida, né? Sendo aí a expressão mais nova, mais evoluída, digamos assim, da angústia, a angústia moral, né? Mas que nós estamos propensos a revisitar nossas angústias infantis a vida toda, né? Porque, como o Freud diz, nós nunca abandonamos essas experiências, essas fantasias infantis, elas estão sempre ali, ganhando novas formas, novas roupagens, mas elas estão sempre ali, né? A gente vai
a perda de uma pessoa amada sempre provocará uma angústia de separação, assim como perdas de posses importantes para nós suscitará uma angústia de castração, né? E como elaboraremos isso? Né? Como elaborar, como trabalhar isso? Né? Aí são os dispositivos psicológicos, né? Nós precisamos entender o que nós perdemos, né? O que provoca angústia. Né? Não que seja uma coisa real, mas como vocês estão vendo, se trata de uma imagem, de uma representação mental, né? Que está construída ali desde o momento do nascimento e das experiências que nós temos de satisfação, de prazer, os objetos que nós encontramos, a forma como nós os representamos, etc. Então, a única forma de entendermos, né, o porquê estamos sofrendo tanto de angústia é um trabalho de atendimento psicológico, né? Porque só assim nós passaremos por um processo de investigação da nossa própria mente, da nossa própria história, das nossas próprias construções mentais, para daí entender, né, da onde vem. E ao entendermos da onde vem, nós temos oportunidade, né, de trabalhar com aquilo. Porque a partir do momento em que algo se torna consciente, algo do inconsciente se torna consciente, o passado pode se reencontrar no passado, né? Ele pode encontrar o seu devido lugar no passado e trazer para a gente a percepção de que nós podemos fazer diferentes, que aquele objeto que nós perdemos, ele era um objeto importante, deixará para sempre a marca na nossa história, mas que há outros objetos que podem substituí-lo, né? Então, e essa dinâmica, essa construção, a continuidade dessa criatividade nossa, do desejo, ela é fundamental para a gente superar, né, as dificuldades que a gente tem na nossa vida. Né? E o que leva a gente ao sofrimento e à patologia é justamente a gente ficar preso num complexo inconsciente, sem saber, né, provocando angústia e sofrimento e evitações e etc. Né? E isso interromper e barrar a nossa criatividade, a criatividade do nosso funcionamento inconsciente e a nossa capacidade de aprender com a nossa experiência. Tá? Então, né, vamos ficando por aqui e aguardem os próximos vídeos. Ainda pretendo fazer mais um vídeo sobre ansiedade, tratando aí da ansiedade como transtorno e as diferentes classificações, né, e como essas classificações têm a ver e o que essas classificações têm a ver com o que eu falei para vocês até agora da ansiedade na psicanálise. Um abraço a todos, muito obrigado e até a próxima.